Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 4. Estamos trabalhando sobre a matéria de Antropologia. É o último bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, paramos aqui, nesse ponto, né? A imagem de Deus no homem. A queda. Esse é o ponto crucial. Podem ver que, dentro da temática, meus irmãos, dentro da temática da imagem e semelhança de Deus, a gente toca no assunto da queda. Mas dentro dos assuntos da criação do homem, nós deixaremos um capítulo exclusivo sobre o pecado, tá? Porque o pecado ele tem que ser entendido muito bem. Porque domingo, inclusive, eu preguei e eu falei muito sobre... eu trabalhei uma mensagem interessante, né? Sobre... O meu título foi Bondade versus Maldade. Muitas vezes, como cristãos, nós não estamos sendo bondosos e achamos que isso é normal. Não, não é normal. Um cristão ele tem que ser bondoso, porque a bondade faz parte, inclusive, do fruto do Espírito na nossa vida. Temos a bondade ativa e a bondade passiva. Dentro da bondade ativa, temos o lado da própria bondade, propriamente dito. E a benignidade, o que seria? É o outro lado. Então, a bondade e a benignidade são os lados passivos e ativos. Ou seja, quando a vida me surpreende com algo negativo, eu não posso ser negativo. Eu tenho que saber reagir ao negativo. E, em alguns momentos, eu tenho que provocar a bondade. Ou seja, tem vezes que eu também não posso ser passivo na bondade. Eu tenho que ser ativo. Como filhos de Deus, nós temos que produzir boas obras. E por que eu estou falando isso? Porque dentro da minha mensagem eu trabalhei muito bem, pelo menos eu acho que trabalhei, né? Sobre a ideia do que é pecado. E os nossos olhos, eles estão fixos o quê? Nos pecados que cometemos. Mas, irmãos, a Bíblia o tempo todo vai trabalhar nos nossos pecados de omissão, que são tão importantes quanto os pecados de comissão. Então, percebam, a queda, ela desfigurou a imagem e a semelhança de Deus em nós, ou seja, é uma imagem agora distorcida. Temos a imagem de Deus em nós, somos o elo entre Deus e a criação, mas esse elo ele foi fragmentado, ele foi violado, ele foi alterado. Por quê? Por causa do pecado, né? Então, a imagem foi alterada e a semelhança foi manchada. Mas jamais foi perdida o que um dia Deus nos deu. Guardem essa ideia, irmãos. A imagem pode ter sido distorcida, ela pode ter sido alterada, ela pode ter sido maculada, manchada, mas aquilo que Deus dá é algo irrevogável. Lembrem-se dessa frase. Os atributos de Deus são perfeitos. E se Deus dá algo a nós, ele não toma de nós. Por quê? Porque o que Deus dá, ele não tira de nós. Olha só que interessante, irmãos. Temos a imagem e semelhança de Deus. O pecado e a queda nos desfigurou. Mas mesmo assim continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque os atributos de Deus são irrevogáveis. O que Deus dá, ele não tira. Quer ver um exemplo disso, que é forte demais? Satanás. Um dia ele recebeu de Deus poder. Ele foi destituído da presença santa de Deus. Mas ele continua sendo um ser poderoso. Por quê? Porque o dom que Deus dá, ele não tira. Estão entendendo? Aqui a gente tem que tomar até cuidado e fazer uma aplicação muito prática sobre falsos profetas e pessoas que usam o dom agora no erro. Pastor, isso é possível? Totalmente possível. Porque um dia Deus deu, por exemplo, a Balaão o dom de ver as coisas de olhos fechados, mas ele usou agora o dom que Deus tinha dado para quem? Para a glória de Deus? Não, para a glória de si. E por isso que Balaão passa a ser o protótipo de um falso profeta.
O ministério de Balaão passa a ser o exemplo do que nós nunca deveríamos nos tornar. Isso é muito sério. Porque se Deus deu um dom para nós, por exemplo, um outro exemplo sobre isso que eu estou falando é Saul. A Bíblia dá um dom a Saul. Que dom é? Dom dele ser até profeta entre o seu povo e dom dele ser rei. Mas eu pergunto, o que Saul fez com esses dons? Num primeiro momento, ele usou para a glória de Deus e no segundo momento, ele usou para a glória dele. Saul se perdeu com o seu próprio dom. Então, aqui fica uma lição prática dos efeitos da queda, tá bom? Tudo bem, minhas irmãs, irmãos? Então, só estou fazendo uma citação aqui do livro-texto, tá? E agora a gente vai para o próximo ponto. Que toda a nossa redenção se deu em Cristo, né? A recuperação gradual da imagem de Deus se dá em Cristo. Por isso, fica claro e evidente que precisamos da plenitude do Espírito Santo em nós e de nos enchermos de Cristo. Porque sem Cristo, esse homem que um dia foi agraciado com a imagem e semelhança de Deus, ele se torna perdido. Mas com Cristo, essa redenção, ela é restaurada, ela é recuperada. E quanto mais nos enchemos de Cristo, mais essa imagem ela é restaurada. Pode ver que nós caminhamos seguindo a plenitude do varão perfeito. Nós só nos tornaremos melhores na imagem de Cristo, e não na nossa própria imagem ou na imagem da sociedade. Por isso que aqui, esse ponto ele é muito crucial, né? Nós somos, como disse Paulo em 2 Coríntios 3,18, e aqui muito legal essa citação, né? Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Isso é muito lindo, né? E o texto de Colossenses 3,10 também mostra que novo homem que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, que é de Cristo. Ou seja, sem Cristo, esse homem que tem a imagem e semelhança de Deus, a gente não conseguiria ser aprimorado, ser renovado e ser melhorado. Tá bom? Minhas irmãs e meus irmãos. Alguma dúvida? Algum acréscimo? Não. Pode falar, Diego, travou a sua linha. Não, eu falei que não, pastor. Não, né? Joia. Então, podem ver, meus irmãos, que eu me lembro também do meu pastor Orfeu. Percebam, irmãos, existem pessoas que passam na nossa vida que vão nos marcar para sempre. Eu agradeço tanto a Deus pelo meu pastor que me batizou, que me conduziu nos caminhos do Senhor. Ele não era um teólogo, ele era um evangelista, mas era um homem crente, irmãos. Eu me lembro quantas vezes ele pregava e ele dizia o seguinte: quanto mais longe estamos de Deus, menor Deus é. Mas quando nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vemos o quanto pequenos somos e o quanto Ele é grande. Não é assim a nossa vida, irmãos? Todo o processo de recuperação dessa imagem de Deus, ela só vai sendo estabelecida quanto mais nós seguimos o exemplo de Cristo e de tudo que foi sagrado, que foi deixado por Deus para nós. A religião não consegue praticar essa redenção em nós, essa recuperação gradual. É somente Cristo pelo poder do Espírito Santo. Né? E quanto mais próximo de Cristo eu chego, menor eu fico. E quanto mais longe de Cristo eu estou, menor ele é e maior nos tornamos. Por isso que João Batista dizia sabiamente, né, que ele cresça e que eu diminua. Que o que importa para nós é isso, né? Então, a nossa verdadeira redenção só se dá nele. E aqui, o quarto item, né? Na volta de Cristo, a completa restauração à imagem de Deus. Então, somente quando Jesus Cristo voltar plenamente, que essa imagem plena do imago Dei, ou seja, esse elo humano que foi manchado, foi alterado, mas que mesmo ainda não perdeu 100%, ainda tem, né,
porcentagem da imagem de Deus, só vai ser restaurado na volta de Cristo. E nas doutrinas bíblicas, vocês vão ver que quando nós estudarmos sobre as doutrinas da salvação, ou soteriologia, ou doutrinas da redenção, há uma doutrina chamada doutrina da glorificação. Vocês já ouviram falar o que ela é? Glorificação? Alguém sabe ou deduz? Quer chutar? Quando acontece quando a gente morre? É quase isso. É quase isso. A gente morre, a gente vai lá para a sala de estar, mas ali ainda a nossa alma e o nosso espírito já está na sala de estar no seio de Abraão, né? Mas a gente já está com o corpo glorificado? Não. Não. Quando que vai se dar isso? Quando Jesus voltar. Exato. A volta de Jesus. Aí aqui o Gruden explicou muito bem. O retorno de Cristo. Ou seja, quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar e todos os seus filhos receberem o corpo glorificado, aí sim, nós teremos o quê? Essa imagem divina, ou seja, a imagem e semelhança de Deus será dada a nós naquela plenitude pela qual Adão tinha. Ou seja, olha só os textos bíblicos, serem conformes à imagem do seu filho. Ou sabemos, no entanto, que quando Cristo vier, seremos semelhante a ele. Em outras palavras, o nosso corpo será glorificado. É aí onde é a doutrina da glorificação. Mas a doutrina da glorificação é só lá na consumação de todas as coisas. Hoje nós somos agraciados por pequenas gotículas de glória, mas ainda não é a glorificação. Quer ver um exemplo disso, irmãos? A Bíblia fala que lá no céu não herdará o corpo, não entrará o corpo nem o sangue, dando a ideia do quê? Que o corpo e o sangue são pecadores. O corpo glorificado, ele não terá essa dimensão finita, terrena e pecadora. O corpo glorificado se assemelhará ao corpo de Jesus quando ele ressuscita e aparece aos apóstolos. Então, o que acontece? O que é o corpo glorificado? É o corpo ressurreto perfeito. Por causa da nossa fé em nós mesmos? Não. Por causa da obra de expiação e de redenção que Cristo fez por nós e que nós nos apropriaremos naquele grande dia pelo poder do Espírito. Ou seja, nada depende de nós. Tudo foi feito por ele. A nossa função é crer nele e crer na obra expiatória dele e se entregar a ele e aguardar aquele grande dia. Agora, olha que interessante. Olha, eu não falei que nós somos agraciados com gotículas da glorificação? Quer ver um exemplo? O novo nascimento é o quê? É uma gotícula da glorificação. De forma misteriosa, o nosso espírito passa a viver nesse corpo caído. E nós começamos a ter contato com Deus. Quer ver um outro exemplo, irmãos? Quando recebemos um dom do Espírito Santo, merecemos o dom? Não. Mas quem é que nos usa? É o Espírito Santo. É esse casulo falho que agora, ao se dispor e se entregar ao Espírito Santo, Deus o usa. Mas é pelo mérito pessoal? Não, é pela obra do Senhor, é pela obra do Espírito Santo. A gente se dedica, fazemos o nosso melhor, mas quem vai trabalhar por nosso intermédio é Deus. Por isso que não há espaço para a autoglorificação. Mas há espaço para o regozijo, ou seja, eu me alegro de ser um instrumento de Deus e o glorifico, não me autodivinizo. Entenderam? Olha como as coisas são claras. Quanto mais cheio de Deus, menos eu tenho glória, pessoal. Mais eu dou glória. Mais eu me regozijo nele e não me perco. Por quê? Porque eu estou sendo usado por ele. No momento em que eu estou me perdendo, porque estou sendo instrumento de Deus, eu estou me assemelhando a Balaão, ou quem sabe a Saul, ou quem sabe a muitos falsos profetas. Porque eu me perdi na caminhada. Porque ao invés de eu me encher da graça, eu me enchi de si mesmo. E aí é a hora que eu tenho que morrer, né? Para que o Senhor possa viver por nosso intermédio. Tá bom, meus irmãos? Então, olha como as doutrinas bíblicas, elas vão se casando, né? Tá bom? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Não. E aqui, ó, aspectos específicos da nossa semelhança com Deus, né?
Qual é os aspectos específicos da nossa semelhança com Deus? Nós somos seres morais, Deus é moral. Nós somos seres morais. Eu tenho ali, não sei se vocês conseguem ver, aqui no cantinho, aqui onde está, não sei se o meu mouse está passando, eu tenho ali os versículos por versículo do Champlin, né? Comentário versículo por versículo. E eu me lembro que um dia, ao estudar, né, a carta de Corinto, e ao pregar uma série de mensagens sobre a igreja de Corinto, eu aprendi com Champlin que ele dizia que quando nós nos tornamos um cristão que zela pela ética e moral, isso que o cristianismo ele é um imperativo ético e um imperativo moral. Ou seja, não tem como ser um cristão sem ser ético e sem ser moral. Por quê? Porque isso é inerente de Deus. Deus ele é ético, Deus é moral. Então, são aspectos que nos assemelham com Deus. Outra coisa que nos assemelha com Deus é o aspecto espiritual. Pode ver, Deus é espírito. E nós começamos a viver essa dimensão da espiritualidade. Aspectos também na questão mental. Nós somos seres inteligentes, assim como Deus é um ser que cria as coisas, é um ser inteligente. E temos também aspectos relacionais, ou seja, aquilo que já falamos, né, sobre essa questão da divindade. Deus ele é um ser relacional. Logo, nós também somos seres relacionais. E precisamos, né, ter isso. E um outro aspecto, e aqui, irmãos, dentro dessa questão ser relacional, né, pode ver que, guardem essa, deixa eu gastar um minuto aqui, irmãos, olha que interessante. Você conhece algum irmão que não gosta de comunhão com os outros? Você pode até conhecer, mas veja nisso. Tem irmãos que falam assim, não, eu estou indo para a igreja, eu só quero ir para a igreja, porque a igreja está cheia de problema, e quanto mais eu me relaciono, mais eu me firo. Não, é uma verdade. A igreja é um lugar como uma família. Haverá atritos. Lembra da arca de Noé, que eu mencionei na última aula? A igreja é a arca, né? Não pense você, estava salvo do dilúvio, mas lá tinham as fezes, os filhos de Noé e as esposas deles precisavam limpar ali. Ou seja, assim é a igreja. Mas guardem isso, irmãos. Todo filho de Deus, que realmente é cheio do Espírito Santo, ele tem necessidade de relacionamentos. Ele quer aprender com o outro. Ele tem sede de comunhão. Quando a gente perde a sede de comunhão, isso é a prova de que tem alguma coisa errada dentro do nosso coração, não com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos impelirá a trabalharmos para Deus, na proclamação do Evangelho, mas nos impelirá a viver os mandamentos recíprocos. Logo, todo servo de Deus cheio do Espírito Santo, ele anseia por relacionamentos saudáveis. E nos relacionamentos que são tempestuosos, ele sabe resolver. Ele não coloca uma pedra ou liga um escudo de força dizendo, eu não quero mais me relacionar. Pelo contrário, se ele tem uma experiência que foi negativa, ele aprende com aquela experiência e ele vai para outra. Por quê? Porque ele sabe que é por meio dos relacionamentos que Deus se revela a nós. Por quê? Porque isso está no gênero divino. Ou seja, Deus, quando nos cria, há aspectos específicos da nossa semelhança com ele. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Quantas vezes a gente viu na história divina o Pai brigando com o Filho brigando com o Espírito Santo brigando com o Pai e com o Filho? Há uma briga divina? As brigas divinas estão nos panteões gregos e romanos e das demais religiões. Mas Deus, ele é a harmonia. Ele é família, ele é a harmonia e ele coexiste. A Trindade coexiste entre si e ambas trabalham um pelo outro, se fortalecendo, nunca se subdividindo. O Pai trabalha com o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo anuncia as obras do Filho e glorifica o Pai, e podem ver que um trabalha em função do outro. Ou seja, guardem isso, aqui eu estou fazendo uma discussão mais prática. Um verdadeiro filho de Deus, em qualquer contexto, de qualquer geração, de qualquer igreja, ele anseia por
relacionamentos e ele luta por eles, porque ele sabe que a igreja é o corpo de Jesus e que por meio desses relacionamentos a gente experimenta daquilo que chamamos de mandamentos recíprocos. Meus irmãos, olha só que interessante. Deus ele poderia falar diretamente conosco, mas ele usou pessoas para escrever um livro sagrado. Ele usou pregadores para nos atrair. Em outras palavras, Deus escolheu se revelar por meio do outro. E quanto mais comunhão genuína eu tenho com meu irmão, mais eu desfruto da presença de Deus. Por quê? Porque tudo isso faz parte do quê? Dos aspectos específicos da semelhança de Deus. Nós temos isso. Então, nunca percam isso na sua vida, tá bom? Joia? E o último ponto aqui para a gente encerrar esse capítulo é aqui, é a parte física. Então, só para eu concluir, quando um irmão está perdendo a comunhão, ore por ele, porque ele está perdendo muita coisa. E ele cresceu tanto que ele não precisa mais dar comunhão de ninguém. Mentira, pelo contrário, é quando você precisa mais, que você cresceu mais espiritualmente, é que você precisa do outro. E aqui, meus irmãos, eu estou dizendo da vida da igreja mesmo, viu? Olha só, meus irmãos, ao trabalhar aqui no material do Gruden, ao trabalhar no material do Erickson, do Hobbes, a gente está aprendendo com eles. Ao estudarmos esse assunto, tudo que eu aprendi com os meus professores e mestres, eu estou passando para vocês. Percebam, nós nos tornamos gigantes, não é porque somos melhores, mas porque nós nos colocamos sobre os ombros de pessoas que foram gigantes. Ou seja, a gente é um catatal, que a gente sobe sobre os ombros de gigantes, e aí a gente consegue ver mais alto, mais longe, entendeu? Pode ver, sem a igreja a gente não desfrutaria de nada disso. E por isso que a gente precisa ser muito resolvido em que tipo de povo a gente quer pertencer, que tipo de comunhão a gente quer estar, que tipo de amigos a gente quer ter. E aqui eu só estou dando essa discussão aqui para mostrar que a comunhão ela é muito importante. E não permita com que o diabo roube a comunhão de vocês, porque e aqui, meus irmãos, percebam que relacionamentos está muito mais do que dentro da igreja. Porque aquilo que a gente faz dentro da igreja, a gente replica na vida. Eu gosto de usar uma frase muito grande com meus filhos, eu sempre disse para eles, o que nós fazemos em casa, nós levamos para a praça. Pode ver que a maneira em que nos relacionamos dentro de casa, a gente vai viver na vida. E se eu nutro relacionamentos amigos e amorosos e respeitosos dentro da minha casa, eu farei assim dentro da minha igreja e farei assim na vida. Não é assim? Eu me lembro de uma irmã, que era uma adolescente, que ela veio trabalhar aqui em casa, e ela trabalhou aqui durante alguns meses. Eu lembro ainda que, eu acho que eu nem tinha o meu segundo filho, eu tinha só o Lucas. Um dia, ela, por trabalhar aqui conosco, ela comia conosco, e um dia ela falou assim para nós, nossa, vocês estão tão esquisitos. Aí eu olhei para minha esposa e falei, é mesmo, irmã? Mas como assim? Esquisito, porque, nossa, vocês estão almoçando, e aí vocês, ao invés de você falar assim, passa o sal, você fala, você trata a sua esposa com ternura, você fala, bem, por favor, pega o sal para mim. Vocês falam, por favor, por tudo, obrigado por tudo. Aí eu comecei a dar risada. Aí eu falei, irmã, obrigado, eu gostei desse esquisito, eu quero continuar sendo esquisito. Meus irmãos, podem ver, a gente se torna monstrinho, não é lá fora, é em casa. Perdendo os bons tratos com o marido, com a esposa, com os filhos, não sabendo ser humilde. Relacionamentos saudáveis devem ser desfrutados, porque isso é inerente da pessoa de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso em casa. Eu sei que nem toda família é muito cortês, mas nós precisamos ser respeitosos. Nós precisamos saber que, ao acordarmos, se não estamos bem, o outro não tem nada a ver com aquilo, e ele não precisa tomar um raio logo cedo. A gente pode ser educado, olha, eu não acordei muito bem, estou com um pouco de dor de cabeça, a gente tem que ser educado. E esses relacionamentos que a gente se exercita no âmbito da nossa família, a gente tem que levar para a vida. A gente leva para a igreja. E não é só porque estamos ali no púlpito ensinando, é porque a gente quer ter relacionamentos saudáveis. Ou seja, né, tudo isso faz parte da nossa vida, tá bom? Beleza, meus irmãos? E aí, se a gente consegue ter contatos e comunhão com os irmãos, naturalmente teremos um bom relacionamento com as pessoas na vida. É claro que eu não estou entrando aqui nos meandros, né, de falar e aquelas pessoas que nos ferem, e aquelas pessoas que são difíceis. É óbvio, tudo isso a gente precisa aprender a lidar.
Mas a gente tem que romper esses obstáculos, se queremos ser instrumentos de Deus na Terra. Irmãos, é que nem quando eu ouço de algum pastor, né? Ah, na minha igreja não tem um problema. Eu falo, nossa, esquisito, porque a matéria-prima de um pastor é problema. A matéria-prima de um pastor é pecado. É discipular pessoas difíceis, não é? Ora, esse pastor já está vivendo na glória? Ou isso é um discurso triunfalista, né? Meus irmãos, o problema... Só um olho, né, pastor? Hã? Só um olho. Não entendi. Só um olho, né? Entendeu? Ora, a gente... né, o problema, né, Beto? Agora, a gente tem que passar por ele, a gente tem que resolver, a gente tem que superar, a gente tem que ser resolvido do que quer e o que não quer. Né? Então, por isso que, assim, aqui, ó, aspectos relacionais diz muito. Tá no nosso DNA da imagem e semelhança de Deus, tá bom? E última coisa, para a gente concluir, né? É aqui o aspecto físico, né? O aspecto físico. Pode ver que nós hoje somos templos de quem, meus irmãos? Somos templos do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo não deve ser desprezado. E aqui fica uma fala, meus irmãos. Cuidem bem desse casulo. Lá na aula de psicologia pastoral eu vou trabalhar muito isso daí. Muitas vezes nós, como cristãos, a gente considera aqui, ó, não, eu estou cuidando do meu espírito. Eu estou cuidando também do meu corpo, mas eu não estou cuidando da minha alma. Muitas vezes a gente não sabe cuidar direito, a gente cuida muito bem, como filhos de Deus, do espírito. O corpo, se der tempo, e a alma precisa cuidar muito. Quando eu falo alma, aqui é as emoções, meus irmãos. Nós somos um todo, tá? Lembre disso, nós somos um todo. E se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, irmãos. Se o meu corpo está afetado, eu não vou conseguir me comunicar bem com vocês. Percebam que a chamada bíblica não vai ser de cuidar do corpo como um ídolo divino, mas ser como cuidar do corpo, como cuide bem desse corpo, porque esse corpo não te pertence, esse corpo é meu. É como se o Senhor estivesse dizendo. Perceba que a ideia bíblica que fica os aspectos físicos do corpo, do que temos, possuímos e da vida, dando aquela ideia de mordomia. Nós não cuidamos bem para ser vaidosos, nós cuidamos bem porque não pertencemos. Calvino dizia que o nosso corpo não é nosso. Nós moramos nesse corpo de aluguel, porque o nosso corpo é de Deus. Olha que lindo. Concorda? Você mora aí, mas você não é seu. E não é nem do seu cônjuge, e nem do seu pai e de sua mãe, você é de Deus. Logo, o teu corpo é o casulo que vai te levar durante a tua peregrinação até o dia em que você vai ser glorificado, aí sim, você vai reinar com Cristo. Por outro lado, se nós não cuidarmos bem desse casulo, na nossa peregrinação a gente vai sofrer muito. E o espírito e a alma vão precisar desse corpo, dessa mente, para poder o quê? Para poder ser útil a Deus. Porque é como Paulo dizia, eu quero partir e estar com o meu Cristo, mas eu quero estar vivo e estar fazendo a obra de Deus entre vós. Ou seja, é ótimo morrer tendo Cristo, mas é excelente viver, porque eu sou útil ao meu irmão. Então, a gente vive esse dilema, mas enquanto vivo, que a gente possa ter um cuidado muito bem do nosso físico para glorificar a Deus. Tá bom, meus irmãos? Lembrem disso, o cuidado do corpo não deve ser um cuidado do corpo pela vaidade apenas, mas deve ser um zelo como algo pelo qual nós devemos glorificar ao Senhor, tá? E agora a última nota, né, que o nosso irmão Gruden menciona, a nossa grande dignidade como portadores da imagem de Deus, ou seja, diante de tudo que eu falei, né, irmãos, nós temos um grande dever, que é o dever de cuidar bem do templo do Espírito Santo. Olha o paradoxo que eu escrevi no meu livro-texto. Enquanto o homem sem Deus destrói tudo por causa do seu pecado, nós, como filhos de Deus, construímos tudo. Pode ver que mesmo nesse mundo caído, o nosso projeto é ver o reino de Deus sendo estabelecido entre nós e o governo dele sendo estabelecido em nós. O mundo se deteriora com seus pecados, mas o Filho de Deus constrói jardins nesse mundo caído,
para reluzir o que é a glória de Deus. Olha o nosso grande dever, tá bom? Por quê? Porque temos em nós o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Eu confesso para vocês que eu queria ter trabalhado nessa aula de hoje ainda sobre o capítulo 22, né, que está aqui agora, que é essa parte que é aqui, ó, capítulo 22, o homem como macho e fêmea, né? Mas não deu tempo, não. Então, a gente vai correr para o próximo capítulo. Vocês viram, eu tinha criado um roteiro, mas não deu tempo. Tá bom, minhas irmãs, meu irmão? A gente vai correr, né, um pouco a mais. Hoje é a nossa segunda aula. Teremos mais 2 aulas sobre antropologia, tá? Então, eu vou ter que correr esses capítulos em 2 aulas, tá bom? Então, peguem firme nos livros-texto. Alguma dúvida, meus irmãos? Não. Deu para entender bem? Está sendo bem explicativo, pastor. Então, tá bom. Né? Mas perguntem, a gente está nessa interação aqui, nessa nossa aula ao vivo, que é para isso, irmãos. A sua dúvida vai ser esclarecimento para os irmãos e vai ser crescimento também, porque, de repente, a sua dúvida vai gerar uma discussão que vai abrir leques e oportunidades, tá bom? E vai até abençoar não somente a nós, mas as turmas futuras que fizerem essa aula em EAD, né? Tá bom? Pode falar, minha irmã. Pegando aqui o gancho dessa parte que você falou da glorificação tal, e daquela parte final, né, que até a irmã Miriam perguntou, esses pontos do arrebatamento, do corpo glorificado, como é que se diz? Um pretexto, digamos assim, para as pessoas falarem sobre reencarnação? Tipo assim, pegar, entendendo errado essa parte, tipo assim, falar que existe reencarnação, vir, voltar. Então, na realidade, né, Beatriz, vamos usar um termo que o meu pastor Orfeu ele usava também com muita frequência, que Deus cria todas as coisas. E que o diabo, pode ver que Deus cria do nada, né? O único que cria do nada é Deus. E nós criamos a partir de algo criado. E o diabo, como ele quis ser igual a Deus, ele tenta copiar as obras de Deus. Então, Deus cria e o diabo copia. Deus dá a revelação e o diabo tenta copiar, né? Então, essas ideias da reencarnação e outras ideias, e por isso que aí vem as religiões, pode ver, as religiões é um outro meio pelo qual nós acreditamos, tá, Beatriz? Que o inimigo, ele seduz as pessoas a crerem em coisas, em objetos, em filosofias, em espiritualidades, para ter uma autossatisfação e uma completude, né, daquilo pelo qual eles creem. Então, assim, por que se criou a reencarnação ou outras coisas, eu não sei te dizer. Francamente, eu não sei. Mas você concorda, Beatriz, que a nossa alma fadada ao pecado, a reencarnação ela é uma boa resposta? Tem nem nada a ver, né? Não faz sentido. Então, mas assim, para muitas pessoas faz, né? Por exemplo, se você está sofrendo hoje, a reencarnação é uma ideia, você fez algo no passado, então você está pagando agora. E aquilo que eu estou fazendo de mal agora, eu vou pagar na outra vida, eu não quero saber agora. Você concorda que, de uma certa medida, as religiões elas vão dar respostas palatáveis, né? Entendeu? Então, o espiritismo, por exemplo, a construção do espiritismo é uma construção, até eu diria, inteligente. Não é falar que não é inteligente. É inteligente, só que é falha. Porque eles tentam ir na Bíblia, tentam ir no mundo espiritual, e aquilo que a Bíblia não responde para eles, eles criam uma ideia nova. Por exemplo, vamos lá, Beatriz. Muitas pessoas se tornam espíritas porque eles perdem um ente querido, eles estão com saudade, eles vão lá e eles conversam com seus entes queridos. Quer um consolo maior do que esse? Você perdeu alguém que ama e não fala mais com ele, e de repente você vai lá numa sessão e falou? Só que eu te digo, a Bíblia já condena isso, mostrando que são espíritos malignos. Agora, uma pessoa que está sofrendo, num primeiro momento sarou ela, mas é uma algema espiritual. O espiritismo, ele tem uma construção aparentemente inteligente, mas ao mesmo tempo é só aparente, porque são algemas espirituais.
respeitamos quem pensa dessa forma, não concordamos e pregamos o evangelho porque eles saiam desse engano, né? Porque pode ver outra coisa que é uma ideia aparentemente inteligente, as boas obras, né? Eles fazem boas obras para serem salvos, porque é a ideia da reencarnação, né? Você fazendo boas obras, você vai evoluindo até chegar à semelhança de Jesus. E pode ver que não é só o espiritismo, né? As religiões orientais, o budismo, né? E tantas outras vertentes das religiões espíritas, porque é tudo um conglomerado, a gente vai trabalhar bastante isso em religiões comparadas. São enganos, né? Então, assim, te responder realmente por que se criou, eu não sei, né? Mas eu não sei se eu te dei uma resposta agora. Sim, o que eu falo é que eles pegam justamente essas partes, igual ela falou, da transfiguração, glorificação, para tentar, tipo assim, justificar essas teorias, né? Mas não se sustenta. Não se sustenta. Beatriz, por exemplo, né? Eu tinha um amigo lá no Pregão, que ele era um espírita muito respeitado, e um dia ele, citando aquela passagem em que Jesus entra no templo e chuta, né, as bancas, o comércio, ele falou, não, ali não, Jesus não foi agressivo. Eu falei, não, foi. Não, mas ele é educado, Jesus é perfeito, ele não ia fazer, não, ele fez. Porque, assim, dentro da cosmovisão de boas obras, não combina uma atitude de repulsa, né? Eu falei, não, o que Jesus fez ali foi limpar a casa. E pode ver que o erro dos fariseus eram tão grandes, e todos os líderes religiosos, que eles ficam quietos, porque sabiam que estavam fazendo algo de errado. Sabe aquela ideia? Nós estamos fazendo algo de errado, mas está dando certo. Aí Jesus veio arrumar a casa. É claro, Jesus não feriu ninguém. Ele teve uma atitude ali de revolta, porque estavam fazendo da casa do pai um covil de salteadores, né? Ou seja, negociando, não era para existir aquilo, nunca. É como hoje, Beatriz, hoje, né? Nós precisamos dos recursos. Os recursos é legítimo na igreja? Sim, mas é legítimo um pastor tomar proveito dos recursos e viver como um marajá, explorando das pessoas, e depois tendo mensagens de engano para as pessoas darem mais, porque ele está ganhando mais. É legítimo? Não, não é legítimo. É legítimo um pastor colocar todas as propriedades da igreja no nome dele, simplesmente porque ele fala que, de fato, é uma maneira de resguardar a igreja? Não, não é legítimo. Não, não é legítimo. A gente não está num país de perseguição. Hoje, por exemplo, tudo que nós temos, Beatriz e irmãos, na nossa igreja local, está no nome da Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos. O pastor Rai, como pastor e presidente, por causa do estatuto, eu respondo enquanto estiver como pastor. Mas e quando eu morrer? Tudo é da igreja, nada vai ficar para minha esposa, nem para os meus filhos. Por quê? Porque é o patrimônio que foi levantado por aquela comunidade. Igrejas sérias têm atitudes éticas e morais. Lembra que a gente falou da ética e moral? A ética e moral é um imperativo cristão. Então, hoje, quando nós vemos que os pastores ficam dando mensagem de prosperidade, porque eles sabem que quanto mais entra na salva, ou no gasofilácio, ou na conta da igreja, mais eles ganham porque eles são comissionados, isso é uma vergonha, Beatriz. Isso é uma vergonha, entendeu? Então, assim, você percebe que a gente precisa, né, a cada dia, a gente não pode fazer o que está certo, a gente tem o que dá certo, a gente tem que fazer o que a Bíblia nos ensina, né? Não sou contra o pastor ter um bom salário, pelo contrário, né, que todos os pastores tenham uma boa, a gente até não chama de salário, pastor, a gente chama de prebenda, né? Por quê? Porque ele tem que ser sustentado e que Deus levante, sim, muitos ministros e a igreja que sustente pastores, missionários. Por quê? Porque aí é mais o reino de Deus sendo expandido, né? Mas, assim, quando exploram da ovelha, isso é errado, né? Fala, Miriam. Miriam, perguntar alguma coisa? Eu ia falar sobre o Samuel lá, né? O Saul foi lá pedir pro Samuel aparecer, né? Aí eu acho que aí eles citam esse texto, o Espiritismo, Sim. Porque daí o Samuel foi lá, ele foi consultar os mortos, né? O Samuel já tinha morrido e ele queria ter uma resposta lá de alguma coisa que ele queria saber. Aí ele vai lá com aquela mulher espírita lá. Aí ele vai lá,
trama. Eu acho que acho que é por isso que nasceu o espiritismo, eu acho. Não sei, né? Não foi, Miriam. O espiritismo, só para você ter uma ideia, era uma prática até entre os cananeus. Quando Moisés estava lá no deserto, ele disse: não façam o que as outras nações fazem, consultando espíritos, porque tudo isso eu abomino. O Senhor, os povos antigos já consultavam espíritos de mortos, faziam prognosticismos, e os cananeus também. É interessante que os espíritas, ao citarem essa passagem de Samuel, eles citam essa passagem, mas eles não complementam o final da vida de Samuel, né? De Saul, né? Porque Saul depois se suicida. Ou seja, então ele foi consultar para depois se suicidar. Perceba, não completa, ali era um espírito maligno. Tanto é que o texto está mostrando. E quando a gente vê mesmo o texto ali, você vê que há falhas naquilo que o pseudo Samuel estava dizendo, né? Não há o cumprimento exato. E outra, a Bíblia é contra isso, né? A consulta de espíritos mortos. Irmãos, nós somos um espírito, como a gente aprendeu e vai aprender mais. E o único espírito que é legítimo consultá-lo é o espírito pelo qual nos criou, que é o Espírito de Deus. Mas nenhum outro espírito pode habitar dentro do nosso espírito, porque qualquer outro espírito que não seja do Criador é um intruso. E é interessante, né? Por isso que a gente não pode receber qualquer espírito, só o Espírito Santo de Deus. Porque nós viemos dele e só temos sentido nele, como disseste Agostinho. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa apenas em ti. Qualquer outro espírito pode ser até poderoso, mas não procede de Deus. E aqui, meus irmãos, abra aspas. Os espíritos malignos fazem coisas, sim, sobrenaturais, viu? Não duvidem. Tem muita besteira, tem muito falsificador, mas tem muita verdade também. As religiões que buscam os seus deuses, etc., têm poder, viu? Porque lembra que eu disse que Deus dá, o que Deus dá, ele não toma de volta? O diabo tem poder. Pode ver que quando o diabo chega para Jesus e diz: se prostrado me adorar, eu te darei todos esses reinos, todas as riquezas. Jesus não disse: ó, tinhoso, você é mentiroso, daí não é teu, não, é meu. Foi isso que ele disse? Não. Por quê? O mundo jaz no maligno. Nós, seres humanos, quando pecamos, a gente vai ver isso nas próximas aulas, nós entregamos todo o poder nosso nas mãos do diabo. E é por isso que o diabo, ele reina sobre a terra, nessa premissa de que no sentido de ele governa as mentes caídas. Por isso que nós, que cremos em Deus, nós não participamos mais dessa obra maligna e nós agora estamos debaixo do governo de Deus, que é muito maior do que o governo do diabo. Mas para viver o governo de Deus tem que submeter a Deus. Né? Então, o espiritismo sempre existiu, viu, Miriam? Aliás, a primeira sessão espírita, Miriam, sabe onde foi? No Éden. Quando o diabo entra na serpente. É a primeira possessão. Entendeu? É a primeira possessão. O que é uma possessão espírita? E o que é uma coisa que vai contra? É quando um espírito entra dentro de outro corpo. Então, pode ver que na serpente, não me pergunte como agora, irmãos, tá? Porque até não vai dar tempo, já passamos da hora, mas ali foi a primeira sessão espírita, né? Então, por isso que nós devemos e podemos receber apenas o Espírito de Deus e que qualquer outro espírito que não glorifique a Deus vai embora, né? Porque nós, né? Joia? Diga aí, irmã Elisângela. Pastor, é só algo que uma vez me falaram. Porque quando Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Aí diz que essa seria como se ele tivesse reencarnado. Não. Seria uma reencarnação. Não, não é. Jamais. Pode ver que a Bíblia nunca usará o termo reencarnação. Jesus, ele nasce, então ele encarna, ele nasce e encarna, ele é espírito e ele é gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. É literalmente como se fosse um DNA do Espírito Santo agora no óvulo de Maria. Mas pode ver que ele é homem. Então Jesus é 100% Deus, 100% homem. Quando ele morre, ele ressuscita. Por isso que a Bíblia fala ressurreição. Reencarnação é você morreu, aí o seu espírito agora reencarna em outra coisa, em outro ser. A Bíblia não cita isso, pelo contrário, a Bíblia até condena, porque
porque a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte é uma só. Vindo depois disso o juízo. Aí depois, se ele não se arrepende, ele tem a segunda morte. Mas então o homem nasce uma só vez. E não nasce várias vezes, né? No sentido assim, morre uma só vez nesse sentido. O homem está ordenado, né, dando essa ideia, né, de que é uma única vez, é uma única vida. Tá bom? Beleza, meus irmãos, ó, fizemos hora extra, hein? Chega por hoje que o pastor precisa dormir. Já vocês vão cair na cama. E eu fico acelerado aqui até 1h da manhã. Por isso que eu começo um dia um pouquinho mais tarde amanhã, porque eu fico acelerado. Tá bom? Amanhã ela já vai estar no YouTube? Vai estar no YouTube, se Deus quiser. Espero que sim, né? Espero que as demandas dê tempo, porque tudo isso, ó, aí o pastor tem que fazer depois, né? Tá um dia que eu tiver mais equipe, aí eu vou deixar isso para os outros. Mas, por enquanto, estou conseguindo ainda fazer, né? Até porque a gente acaba fazendo com mais critério, né? Tá bom? Deus abençoe, minhas irmãs e irmãos. Até domingo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Graças a Deus. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, me mandem no grupo, tá? E a gente vai tirando lá. E usem o grupo. Vocês tem que usar, irmãos. Né? Vocês estão investindo pesado aqui, tem que fazer valer tudo isso, né? Tá bom? Deus abençoe. Firme nas leituras. Firme nas leituras. Com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.